Desde a infância, a sociedade nos ensina, nos impulsiona, nos orienta a sermos sempre melhores, maiores e superiores uns aos outros. Na nossa educação, desde criança, nossos pais, intencionalmente ou não, conscientes ou não, perpetuam essa visão na nossa educação, para que pudéssemos sempre ser melhores do que os nossos colegas, do que os nossos amigos, do que aqueles que nos rodeiam. E com essa visão, essa competitividade, esses elogios ao ego, esses conselhos questionáveis fazem com que o indivíduo olhe para si próprio, olhe para o seu próprio umbigo, se sentindo o auge da atenção, trazendo para dentro de si ele como uma referência máxima, como o centro do universo. Mas, enquanto essa pessoa, enquanto nós, eu, você, queremos nos sentir superiores, melhores e maiores dos que os outros, a sabedoria milenar, ou seja, a palavra poderosa, eficaz, transformadora e libertadora, a palavra de Deus, ela nos impulsiona, ela nos encoraja a sermos diferentes. Enquanto o mundo, o pecado, o sistema nos quer conscientizar para que sejamos superiores aos outros, maiores que os outros. Deus nos impulsiona e nos instrui, nos orienta, nos exorta, nos aconselha a sermos servos. Há quem diga que quem não sabe servir não serve para nada. Eu quero compartilhar com você hoje, baseado na ideia deste texto, Provérbios, capítulo de número 29, no verso número 23, que ele vai trazer para nós o seguinte: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 15, verso 33, parte B, e também o capítulo 18, verso 12, Salomão vai nos dizer que diante da honra sempre vai a humildade. Enquanto a humildade precede a honra, a soberba precede a ruína. É como se abrisse uma cova, da qual caísse nela própria. O texto está nos dizendo que a soberba do homem o abaterá. O que é abater? Abater nada mais é do que matar. Às vezes não no sentido literal da palavra, mas no sentido espiritual, emocional, sentimental, conjugal, profissional. Quem é que gosta de estar perto de uma pessoa soberba? A palavra soberba no texto de hoje diz que ele é alguém arrogante, altivo, autossuficiente. Por que eu estou dizendo isso? Porque no original hebraico em que fora escrito Ga'avi, ou seja, orgulho, altivez, arrogância, autossuficiência, autoindependência de Deus. A pessoa que tem esse tipo de sentimento, ela cava
uma cova para que ela mesma caia sobre ela o tempo todo. Ela descreve alguém que vê os outros com ar de superioridade, alguém que olha para outra pessoa, o considerando como se fosse um nada, um esterco, sem valor algum. E quem é que gosta de estar perto de um arrogante, de um soberbo, de uma pessoa autossuficiente? Ninguém gosta de estar perto desse tipo de gente. E toda pessoa que é desse tipo, mais cedo ou mais tarde, ele será desmascarado, humilhado, fracassado, envergonhado, porque Gálatas 6,7, Paulo escreve: tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que há um contraste entre a humildade e a soberba. E esse contraste faz com que exista uma honra para aquele que é humilde e, ao mesmo tempo, exista uma humilhação para aquele que é soberbo. Só que o que é diferente da ideia que a maioria tem é que ser honrado é ser aplaudido, é ser ovacionado pelos homens. É claro que todos nós queremos ser valorizados, sim. Seria hipocrisia da minha parte dizer o contrário. Todos nós queremos ser valorizados, todos nós queremos ser reconhecidos. Mas até que ponto você está disposto a ir para que isso aconteça na sua vida? Que preço você está disposto a pagar para chegar nesse objetivo? Porque há pessoas que, para chegar aonde querem, passam por cima de tudo, a qualquer custo, a qualquer preço, da sua ética, da sua moral, da sua espiritualidade, sem temor, sem obediência, sem observância aos princípios que a palavra nos exorta, só para alcançar o objetivo de se tornar melhor e maior do que alguém. Não importa o quanto que possa prejudicar, não importa o quanto que possa magoar, ferir, matar. Mas essa pessoa vai até o fim, sem medir as suas consequências, em busca de ser aplaudido, ovacionado, reconhecido. Quer se tornar um semideus na frente das pessoas. Mas a honra que o texto está nos dizendo aqui é algo que vai muito além de tudo isso. Porque aquele que é humilde, ele alcança uma honra que vai além da honra humana. Ele acha graça aos olhos de Deus, aos olhos do Todo-Poderoso. Uma honra que vai muito mais além do que o reconhecimento humano. Reflete um valor profundo diante de um Deus que vai olhar para você e dizer: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ou seja, Deus acha prazer na vida daquele que é humilde. E esse tema é um tema tão importante que vale a pena nós refletirmos um pouco mais, com bastante atenção, em cima desse texto. Primeiro, seja humilde de coração. O que é ser humilde de coração? Devemos entender que a humildade não significa ser passivo, sem opinião própria, sem iniciativa, ou seja, toda pessoa humilde, ela tem que ter opinião, ela tem que ter posicionamento, ela tem que ter iniciativa. As pessoas confundem ser humilde
com ser alguém que não tem nenhum posicionamento diante de certas situações. Alguém que aceita tudo, alguém que absolve tudo. E não é assim, não é verdade? Outros acham que a pessoa humilde é uma pessoa pobre em relação a condições financeiras. As pessoas que precisam de alimento, de roupa, nas ações sociais, que uma pessoa humilde é esse tipo de gente. Não, não é isso. Pelo contrário, há pessoas que são totalmente escassas financeiramente, materialmente, até mesmo de aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, mas são altivas, soberbas, autossuficientes, arrogantes, enquanto muitos que têm uma posição social bem poderosa, mas são pessoas humildes, são pessoas que reconhecem a sua dependência, a sua fragilidade, a sua falibilidade. Ou seja, reconhecem que sem Deus elas não são nada e reconhecem que elas precisam de outras pessoas. Eu abro um parêntese aqui para mim e para você para que nós possamos entender. Primeiramente, sem Deus nós não somos nada. E segundo, nós precisamos um dos outros. Nós precisamos a todo momento uns dos outros. Basta olhar para aqueles que caem em uma enfermidade. A soberba vai embora, a arrogância vai embora, a altivez vai embora. Basta olhar para aqueles que eram altivos, que eram arrogantes, e de repente é preciso que alguém o dê banho, que alguém troque sua fralda, que alguém venha colocar comida na sua boca. Ou como acontece com muitas pessoas que são acometidas de doenças tais como câncer, leucemia e outras mais, e se veem debilitadas em uma cama. É nesse momento que toda altivez, toda arrogância vai embora. Então nós não somos ninguém, nós não somos nada, nós não passamos de vento, de pó, de sombra, como diz a palavra. E nesse momento, nós temos que entender que o humilde, ele é aquele que reconhece que ele depende da graça, da misericórdia, do amor, do perdão, da longanimidade, da benignidade, da graça imerecida e da misericórdia, que é algo que ele não merecia, mas Deus está dando para ele. Graça é um favor imerecido e a misericórdia, algo que nós precisamos todos os dias. Humilde é aquele que vê os que estão ao seu redor como pessoas que devem ser amadas, que devem ser reconhecidas, que devem ser valorizadas. Isso é uma pessoa humilde. É alguém que olha para os que estão ao seu lado não como rivais, não como pessoas que precisam ser superadas, pessoas que precisam ser vencidas, não. Humilde é aquele que olha para aqueles que estão ao seu lado como pessoas que são irmãos, que têm o mesmo valor. O verdadeiro humilde, ele é aquele que se agarra à honra com Deus, mesmo sem aplausos, mesmo sem ser reconhecido muitas das vezes.
Mas ele sabe que enquanto ele planta o bem, ele está semeando no reino de um Deus que sabe todas as coisas que vai galardoar. Não porque ele faz com segundas intenções, não porque ela faz com o objetivo de receber de volta tudo aquilo que ele ou ela planta, mas que sabe que é necessário adorar, servir e glorificar a Deus, amando o próximo como a si mesmo. É por isso que Jesus disse que nós não devemos fazer com o próximo aquilo que nós não queremos que faça conosco. Quando nós olhamos para Mateus, capítulo 23, versículos 12, Lucas, capítulo 14, versículo número 11, e também Lucas, capítulo 18, versículo número 14, nós vemos Jesus falando sobre fariseus e sobre os escribas. Os fariseus eram a nata da religiosidade, enquanto os escribas eram aqueles que reescreviam os textos sagrados. Então, de tantos redigi-los, eles eram chamados doutores da lei. E por serem chamados doutores da lei, aqueles que entravam nas sinagogas com o objetivo de explicar as Sagradas Escrituras. A soberba, a arrogância, a altivez brotou tanto dentro deles que, quando Jesus diz que eles sentam na cadeira de Moisés para julgarem, para apontarem, para quererem ser melhores do que os outros. Na realidade, o objetivo deles era aparecer para serem destacados, reconhecidos. Eles queriam ser chamados de rabinos, ou seja, mestres. Tudo que eles faziam era para ser ovacionado, era para ser que alguém olhasse para eles e visse neles um destaque. Eles sempre queriam ser as pessoas que estivessem nos primeiros lugares. Quando nós olhamos para Mateus, no capítulo 23, verso 12, nós vemos Jesus condenando a atitude deles. Jesus falando com eles que, enquanto eles não entravam no reino, e também não deixavam ninguém entrar, porque eles apenas apontavam erros, apenas queriam ditar ordens, sendo que nem com a pontinha do dedo eles se submetiam àquilo que eles falavam. Tanto é que Jesus disse que aquilo que eles ensinavam, que eles poderiam até fazer. Jesus disse exatamente com essas palavras: aquilo que eles ensinam, vocês podem colocar em prática, mas não a atitude que eles fazem. Ou seja, a pregação deles era: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tudo era na intenção de serem reconhecidos, ovacionados, destacados entre os demais. Ou seja, eles eram superiores a todos. Quando nós olhamos baseado nisso, Jesus começa a contar uma parábola, ou seja, uma história. Quando ele diz que, de repente, alguém chama para uma festa. E sendo chamados para esta festa, as pessoas chegam e começam a sentar nos primeiros lugares. Há quem diga que as mesas naquela época eram em formato de U, e o anfitrião sentava exatamente no centro desta mesa. E à sua direita e à sua esquerda ficavam os seus convidados,
mais próximos a eles, as pessoas de renomes, as pessoas que deveriam ser honradas e mais destacados, mais longe deles, mais afastados, eram as pessoas mais comuns. E quando os convidados chegavam, alguns deles faziam questão de sentar nos primeiros lugares, porque aqueles que estavam dentro do mesmo cenário, mas que sentavam mais afastados, olhariam e saberiam que aqueles que estivessem mais perto dos anfitriões, esses seriam as pessoas maiores do que os demais. Porém, Jesus observa como sempre eles escolhiam os primeiros assentos, sempre queriam estar nos primeiros lugares. E Jesus começa a ensiná-los que é necessário reconhecer nossa pequenez, nossa fragilidade, nossa falibilidade, a nossa incapacidade. Sempre observando que vai ter alguém que poderá nos substituir. Ninguém é insubstituível. Ninguém tem um lugar do qual nunca será tocado. Todos nós teremos pessoas que irão nos superar todos os dias em alguma coisa. No conhecimento, na força, na sabedoria, sempre haverá alguém mais capaz do que nós. E Jesus ensina que o melhor seria assentar nos últimos lugares. Por quê? Se estivessem sentado perto do anfitrião e de repente chegasse aquele do qual o anfitrião queria honrar, aquele que estivesse sentado mais próximo dele teria que se retirar do lugar para dar lugar àquele que seria honrado. Por isso, o que Jesus ensina é que os primeiros serão os derradeiros, os últimos, e os últimos serão os primeiros. E nessa ideia, nesse contexto, ele está dizendo o seguinte, que não procure lugar de destaque. Provérbios vai dizer que não seja a sua boca a te elogiar, a se autopropagar, mas que sejam as pessoas que reconheçam as suas qualificações e que venham te honrar. Não nós mesmos que devemos sair por aí falando bem de nós. Claro que nós nos valorizamos, é claro que nós nos amamos, mas não é necessário que nós venhamos nos autopropagar, que nós venhamos a querer destaques, porque no momento certo, Deus sempre vai nos honrar. E é nessa passagem que ele deixa claro que os últimos serão os primeiros e os primeiros poderão ser os últimos. Em outras palavras, o caminho da humildade sempre vai preceder a honra, porque aquele que senta nos últimos lugares é chamado pelo anfitrião a tomar o seu lugar de honra ao seu lado. Em Lucas 18, versículo 14, Jesus fala sobre uma oração de um fariseu e um publicano, enquanto a nata da religiosidade, enquanto um cara quase que perfeito orava e gritava: eu não sou como este, eu sou melhor, eu sou superior, eu não ando dessa forma, eu não ando daquela, com apontamentos e mais apontamentos. O publicano, ou seja, um cobrador de impostos, um cão da sociedade daquela época, alguém que, diante dos olhos do povo, era alguém que estava negando a sua nacionalidade, traindo o seu próprio país. Porque o cobrador de impostos, ele se submetia à autoridade de Roma. E como cobrador de impostos,
a maioria deles cobravam além daquilo que Roma estipulava. Mas enquanto o fariseu estava se autogloriando, se achando a mais nata da sociedade, a última bolacha do pacote, o publicano, na sua humildade, ele dizia: Senhor, eu não sou digno, eu não sou merecedor, tem misericórdia de mim que sou pecador. A verdadeira humildade é reconhecer que nós não somos nada, nós não somos ninguém, que o que nos faz ter a capacidade de agir de forma diferenciada é a misericórdia, é a graça, é o poder, é o nosso amigo Espírito Santo com os seus frutos que vai nos impulsionando, nos direcionando, segurando em nossas mãos todos os dias. Porque se não fosse Ele, nós estaríamos perdidos. Porque sem Ele, nós não teríamos condições alguma de ser um pouquinho daquilo que Ele deseja para nós. Enquanto o fariseu, na sua arrogância, na sua soberba, na sua altivez de espírito, ele só se vangloriava. É isso que faz totalmente a diferença entre as duas orações. E é claro que a oração daquele publicano, na sua humildade, no reconhecimento de quem ele era, é que fez a grande diferença diante de Deus. Por isso, evite a soberba. O soberbo acredita que pode ser algo significativo sem Deus. E as Escrituras dizem: sem mim nada podeis fazer. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Sem Deus nós não somos nada. Não existe significado de vida sem a presença dele. Você pode ter tudo. Você pode se vangloriar de tudo. Mas, e se hoje Deus pedir a sua alma? E se hoje ser o seu último dia? A sua riqueza, os seus títulos, o seu nome que você tanto valoriza, vai te servir para quê? E a eternidade? Como você encarará a eternidade? É por isso que nós temos que entender que não existe significado na vida sem Deus. Quando nós seguimos os nossos próprios desejos, nós estamos perdendo a eficácia da presença dele. Porque ele diz que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la. Ou seja, os nossos prazeres e desejos sempre vão nos afastar de Deus e nos direcionar para o caminho da soberba. Mas, quando nós não seguimos nosso próprio desejo, e nós buscamos ser pessoas guiadas pelo Espírito de Deus, nós alcançamos a comunhão por Ele. Ele vê as pessoas ao seu lado, observando tudo, cada detalhe das suas decisões e do seu comportamento. O soberbo, diferente do humilde, ele sempre vai ver as pessoas ao seu redor como inferiores, incapazes, medíocres, fracassados, o zero à esquerda, totalmente sem valor. Sempre o considerando superior a todos eles. Sempre o considerando maior e melhor. Por isso é que ele abre uma cova para si mesmo. Quando o soberbo ele não é valorizado, a culpa
é sempre a limitação alheia e nunca ele. Porque ele não falha, é porque ele não erra, é porque ele não fracassa. Então a culpa de tudo que acontece de ruim com ele é sempre culpa dos outros. O soberbo, ele sempre será confrontado por Deus. Eventualmente sempre terá uma palavra que o colocará contra a parede. Ele sempre olhará em volta e verá, por mais que não reconheça, por mais que não aceite, por mais que não se dobre, ele sempre verá a grandeza de Deus, seja em vida ou seja na sua morte. Um dia, mais cedo ou mais tarde, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É por isso que quando Jesus faz todo esse contexto, ensinando sobre não se misturar com o fermento dos fariseus, com cada uma de suas atitudes arrogantes, soberbas, de cada ensinamento daqueles que queriam ser melhores do que alguém. Jesus disse que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Não é como dito popular por aí que aquele que se humilha será exaltado. Não, não é isso. Não é isso que está escrito. Por isso a necessidade de nós entendermos e interpretarmos com bastante cuidado, respeitando toda a pontuação, estudando, meditando, entrando no contexto da história, para que nós possamos absorver aquilo que verdadeiramente está escrito. Não é quem se coloca no posicionamento de humilde, e não quem é humilhado por outra pessoa. Ninguém nasceu para ser humilhado por ninguém. Mas aquele que faz como 2 Crônica 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por isso, valorize a verdadeira honra. Não se trata de buscar aplausos humanos, reconhecimentos públicos, mas de abraçar uma vida digna com valores, propósitos estabelecidos por Deus. Cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu valor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for propício, para o que for útil. Por isso que cada um possui os seus dons, as suas oportunidades, os seus talentos. Cada pessoa tem o seu próprio valor. Por isso que ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém. Desde o mais simples ao mais requisitados, cada um deles possui o seu valor e possui o seu espaço. Nós somos um corpo que é cheio de membros, órgãos, células, veias, artérias, neurônios, cada um com a sua função, cada um com a sua obrigação, cada um trabalhando de uma forma. E quando um desses falha, todo o corpo sente. Por isso, não aspire ser como o outro. Não deseje ser ocupado o lugar que é do outro. Por quê? Porque cada um tem o seu lugar certo. Claro, volto a abrir esse parêntese. Não há nada de errado em querer crescer, em querer mudar, mas não queira crescer e mudar a preço da infelicidade, da queda,
do fracasso de alguém. Lute, persista, corra atrás, mas lembrando sempre que Cristo vem em primeiro lugar. Por isso, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Busquei em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. E ele fará na sua vida infinitamente mais do que tudo aquilo que temos pedido ou pensado. Não aspire ser como o outro. Antes, agradeça a Deus. Antes, entenda que a gratidão, ela abre portas. Utilize sua vida, os seus talentos, as suas oportunidades e experiências para servir a Deus e ao próximo. Tudo que você tem, seus dons, os seus talentos, o seu conhecimento, tudo que você possui, a sua profissão, é para servir uns aos outros. É para valorizar uns aos outros. Paulo escreve que nós devemos considerar os outros sempre superiores a nós mesmos. Jesus ensina aos seus discípulos que aquele que quer ser o maior, que ele aprenda a ser o menor. Quando seus discípulos começam a entrar em discussão quem era o maior no reino, Jesus pega uma criança e ensina que aquele que não for como uma criança, ele nunca herdará o reino dos céus. Ele ensina que a todo momento, que aquele que quer ser o maior, além de ser o menor, ele tem que ser servo. E Jesus, na sua última ceia, ele toma uma atitude extraordinária. Após cear, ele tira as suas sandálias, ele se posiciona num momento como o pior de todos os servos e começa a lavar o pé de cada um dos seus discípulos. Esse era o papel de um escravo, e um dos escravos no posicionamento mais humilhante que ele poderia se humilhar. E Jesus dá o exemplo de humildade, lavando os pés dos discípulos. Jesus ensina no Sermão do Monte, bem-aventurados mansos, bem-aventurados pobres de espírito, ou seja, esse tipo de gente é aquele que reconhece que sem Deus ele nada pode fazer e que ele é exatamente um pó, uma cinza, alguém que não é nada sem a presença de Deus e que ele nunca vai ser melhor e nem maior do que ninguém pelo seu poder aquisitivo, pelos seus diplomas, pelos seus anéis de formatura. Nada o fará melhor e maior do que ninguém, porque maior é Cristo, o Mestre é Cristo, ele que merece o lugar de destaque. Como diz o maior profeta que já existiu, que ele cresça e que eu diminua. É por isso que nós temos que, todos os dias, evitar a vaidade e não perseguir os elogios, porque eles são de fato atrativos. Eles fazem bem para o nosso ego e todos nós, volto a dizer isso, gosta e precisa disso, mas não ser dominado por isso, porque quando eu busco apenas reconhecimento, apenas aplausos, apenas holofotes, eu esqueço de dar glória para quem merece toda honra e toda glória. Sua verdadeira identidade, ela tem que estar resguardada em Cristo.
protegida em Cristo, pela sua graça. Portanto, é pela misericórdia de Deus que nós entendemos. Como escreve Paulo em Romanos 11:6, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tiago capítulo 4, versículo 6 e o versículo 10. Tiago deixa bem claro que Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Ele continua dizendo: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Salmo 37, verso 4 vai dizer: deleita-te no Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. E 1 Pedro, capítulo 5, versículo número 5, ele vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos do Senhor, para que, a seu tempo, ele vos exalte. Chegará o tempo da dupla honra na sua vida. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Por isso, se coloque todos os dias na posição de servo, para que na posição de servo você lembre e eu lembre, todos nós lembremos que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Porque enquanto a humildade precede a honra, a soberba sempre abaterá o homem. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Espírito Santo do Senhor venha falar melhor em teu coração e que esta palavra produza em você o fruto necessário e alcance o alvo certo do seu coração. Paz e prosperidade seja sobre sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família.